Oi, Conversar com a JM no ar. Estou aqui com um convidado muito especial que vai contar a sua história de vida, sua história de empreendedor. Eu sou a Márcia, da JM Contabilidade, e a intenção do Conversar com a JM é trazer história de vida real. E eu vou começar perguntando para o meu convidado onde tu nasceu, onde tu cresceu e onde tu mora hoje. 3 perguntas em uma. Primeiramente, muito obrigado, Márcia, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Diego, nascido em Porto Alegre, nascido e criado em Porto Alegre, morei durante 18 anos em Porto Alegre. Depois fui parar no município de Caraá, daí onde eu morei 4 anos em Caraá. Depois fui para Santo Antônio da Patrulha. E hoje resido em Tramandaí, devido a alguns processos aí dos quais Deus nos levou, que depois eu creio que nós vamos entrar também nessa parte, mas a princípio é isso. Tenho 34 anos, casado, pai de 2 filhos maravilhosos e apaixonado por uma mulher chamada Ana Jara. Teus filhos têm quantos anos? O Nicolas tem 9 anos e o Pedro tem 3, faz 4 agora, dia 31 de agosto. Nossa, que maravilha! E o que te levou a Tramandaí? Isso é uma pergunta bem interessante. Acho que é interessante eu pontuar isso também. Nós tínhamos uma vida bem estabilizada em Santo Antônio da Patrulha. Eu e a Ana Jara já vai fazer 13 anos de casados. Ela tinha um emprego mais de 10 anos de carteira assinada, eu também mais de 10 anos de carteira assinada, até que um dia a gente ouviu uma vozinha falando no nosso ouvido, que a gente chama de a voz do Espírito Santo, e essa voz começou a falar de uma forma mais audível ao nosso ouvido, ao ponto de que nós não poderíamos mais deixar de ouvi-lo. Então, um dos pontos principais de nós estar em Tramandaí é de ter ouvido a voz de Deus através de uma palavra que nos levou para Tramandaí para começar um projeto que hoje é um projeto lindo, uma igreja linda e maravilhosa chamada Igreja da Família. Esse é o projeto e o propósito original de eu e a minha família hoje estar em Tramandaí. E o Espírito Santo falou contigo e ao mesmo tempo com a sua esposa. Como foi esse processo? Ou ele falou primeiro contigo, depois com ela? A minha esposa, como ela já era de Tramandaí antes de ir para Santo Antônio, a família dela é toda de lá, então a gente sempre conversou. Eu vai fazer aproximadamente 15 anos de caminhada com o Senhor, então a gente sempre conversou que nós deveríamos ir para Tramandaí para falar de Jesus para a família dela, ter essa comunhão, esse contato. Então sempre foi um desejo do nosso coração. Então a gente, de certa forma, sempre alimentou isso dentro de nós, né? E ao passar do tempo, conversando com os nossos pastores e falando com todo mundo desse desejo que tinha, Deus foi aflorando ainda mais isso dentro de nós. E através da vida hoje dos nossos pastores, o pastor Marcos e a pastora Karina, que também entenderam, de estar em Tramandaí e falaram para nós, que iriam para lá começar um trabalho. Eu particularmente comecei a ouvir a voz de Deus de uma forma mais nítida e creio que Deus falou primeiro comigo e eu fui levando isso para minha esposa, e como toda mulher sábia, ela sempre comprou as minhas brigas, assim, as nossas loucuras, que nem a gente fala. Porque, como eu falei, a gente tinha uma vida muito estabilizada, tudo muito certinho, E a gente vendeu a nossa casa, saiu do emprego para ir para uma terra onde a gente não tinha casa e também não tinha serviço. Então foi totalmente loucura, como a gente acredita ser as coisas de Deus, né? E esse tempo já faz? Vai fazer 4 anos já que a gente está nesse processo. Vocês venderam a casa lá e compraram outra aqui?
Não, a gente vendeu em Santo Antônio da Patrulha, e nós pagávamos aluguel. Nós fomos morar primeiro no em Imbé e ali nós pagamos aluguel durante um ano. E como a família dela já era de lá, minha sogra tinha uma casa muito grande que estava um pouco abandonada, vamos se dizer assim, porque ela é sozinha. Então a gente pegou o dinheiro da casa que nós vendemos lá e reformamos toda a casa da minha sogra, fez um apartamento para ela e hoje a gente mora lá. E como que está sendo esse tempo de obediência? Porque a obediência, ela gera bênção. Que bênçãos essa obediência gerou para ti e para tua família? Ah, são muitas, muitas, muitas. Toda obediência, né, Márcia? Eu acho que nem tu pontuou agora, ela gera bênção, mas atrás dessa obediência tem muitos desafios, assim. Então foi um tempo, assim, até começar a colher frutos, foi um tempo bem difícil. Dá para se dizer assim que de deserto mesmo, com muitas dúvidas, muitos medos, muitos desafios. Só que hoje, como já vão fazer 4 anos, a gente tem muito mais resultados dessa obediência do que prejuízos, né? Na verdade, a gente nem conta como prejuízo tudo que a gente deixou para trás, porque Deus tem feito grandes coisas, principalmente dentro da nossa casa como família, mas também na minha área profissional, né? Que, como eu falei, tinha 10 anos de carteira assinada num lugar do qual eu gostava do que eu fazia, era bem remunerado, mas hoje eu entendo que não era aquilo que era para mim estar fazendo. Hoje o que eu faço é muito melhor, as condições que nós temos hoje é muito melhor, e isso só aconteceu e só surgiu depois desse passo de ter ido embora, né? E essa transformação, bênçãos que vocês estão vivendo, é mais interno, tanto em ti quanto na tua esposa, e podemos também incluir as crianças, quanto o externo, acredito, mais internamente Sim. do que próprio em adquirir bens. Sim. E etc. É mais interno, é mais interno. A gente crê que todo o processo de Deus, ele é interno. Eu costumo dizer que antigamente nós víamos muitos movimentos, principalmente na igreja, pessoas caindo e fazendo muitas coisas. E parece que hoje a gente não vê mais, né? Eu gosto muito de usar isso como exemplo porque eu entendo que hoje a gente não vê tanto, não porque o Espírito Santo não está fazendo ou porque Deus não está fazendo, mas porque hoje Ele está fazendo no interno e não no externo para que todos vejam. Então é o nosso interno, e Deus ele muda primeiro o nosso interno. E dentro da minha casa hoje Deus ele tem mexido com muitas coisas das quais nós nem sabíamos que tínhamos que consertar. Então Deus tem curado o nosso interno, tanto eu quanto minha esposa, para que nós possamos ter filhos sarados, sarar os nossos filhos desde pequenos, até chegar na adolescência, enfim. E claro que toda essa cura interna e tudo que Deus faz no nosso interno vai refletir no externo. As pessoas vão ver, as coisas vão começar a acontecer, desde que a gente comece a curar algumas coisas que ninguém vê, só a gente sabe, né? E ter uma pessoa caminhando contigo no jugo igual, isso é incrível. É o que eu tô vendo, que tu tá contando. Eu acompanho a tua família, eu acredito que menos de um ano, e ver uma família, uma esposa, escolher a esposa, escolher o marido com jugo igual, isso é metade do caminho. É verdade, se torna mais fácil. A Najara hoje é o meu alicerce, dá para se dizer assim, uma mulher muito sábia, principalmente com os nossos filhos. Como eu falei antes, ela sempre comprou as minhas loucuras, né? Porque ela sabe o quanto eu sou aventureiro, e eu creio muito que Deus me chamou também por conta disso, assim, que Ele sabe o quanto eu sou disposto a fazer algo, mesmo com medo, mesmo com muitos desafios.
E durante muito tempo eu sempre agi dessa forma. E Deus tem me encorajado a agir assim, sem olhar para as dificuldades que virão, porque eu creio que toda mudança, todo desafio, ele vai ter dificuldades, ele vai gerar um desconforto. E Deus tem me tratado nisso, né? Me levado a um nível maior assim de intimidade, de uma dependência dele, né? Hoje o meu trabalho, hoje a minha família, ela depende totalmente de mim, né? A Ana Jara já vai para 1 ano e alguns meses que ela está só em casa e ela gosta muito de trabalhar fora, então para ela também é um desafio, né? E Deus tem suprido a nossa casa através do meu trabalho hoje, daquilo que eu faço. Só que como eu falei, o fato de ela estar caminhando comigo no mesmo propósito, na mesma direção, torna as coisas mais fáceis, porque eu sei que eu posso sair para trabalhar sem me preocupar, que ela está educando os nossos filhos, que ela está dando o melhor dela como dona de casa hoje e como esposa. Então isso facilita muito para que a gente cresça como família e principalmente em intimidade com o Senhor, né? Que bom, né? Isso é muito importante. Ela, na verdade, renunciou por vocês. Muito, Então, que muito, nem tu muito. falou no início, ela é uma mulher sábia que edifica a casa dela. Então, isso Verdade. inclui renúncias. Muita renúncia. Ela, esses tempos, eu até falei para uma amiga dela que foi no escritório, perguntou dela, eu falei assim, ó, a Najara tá só em casa. Eu falei, eu não acredito, porque Né? ela gosta muito de trabalhar, ela gosta muito de gente, ela sempre trabalhou, então ela sempre teve contato, ela sempre trabalhou com venda, ela sempre foi muito comercial, então ela gosta de falar, ela gosta de estar com todo mundo, ela é aquela mulher assim que gosta de todo mundo, então para ela é um grande desafio, assim, que ela tá tirando de letra até. Ela também está se redescobrindo nessa Exatamente. nova fase que ela está vivendo. Exatamente. É um desafio que gerou muito desconforto para ela, eu acredito, mas que hoje ela está entendendo, né? Eu creio que não são as nossas vontades. Quando a gente vive de acordo com as nossas vontades, parece que a gente nunca está saciado, né? E quando a gente começa a viver a vontade de Deus, a gente começa a se descobrir e começa a entender o propósito do Senhor e isso começa a nos completar. Hoje eu me sinto realizado fazendo tudo que eu faço, o trabalho que eu tenho, a profissão que eu tenho, os contatos que eu tenho hoje, as pessoas que eu conheci, e creio que ela também tem se sentido realizada com tudo que ela tem descoberto dela, como mãe, como dona de casa, como esposa, tem sido muito bom. E como que foi a tua trajetória? Com quantos anos tu começou a trabalhar? Conta pra gente o teu primeiro emprego, como foi todo esse até tu chegar onde tu tá hoje. Ah, isso é bem interessante, assim. Eu sempre gostei muito do comercial, desde pequeno, assim, eu sempre conversei muito, sempre fui amigo de todo mundo, sempre fui o brincalhão da turma, então eu sempre tive muitos amigos. E desde os 14 anos eu jogava futebol em Porto Alegre, num clube, e por desentendimentos eu procurei um colega meu me ofereceu um trabalho com 14 anos, em Porto Alegre, para nós trabalharmos de camelô no centro de Porto Alegre. E foi onde eu comecei, onde tudo começou, onde o serviço que eu tenho hoje, eu gosto de dizer que é um resumo daquilo que eu comecei lá atrás, é uma continuação daquilo que eu comecei lá atrás. E então, com 14 anos, eu comecei a trabalhar de camelô. Fiquei um bom tempo com ele no centro de Porto Alegre, quando ainda era aquelas lonas no chão e era só camelô espalhado pelo centro. E lá nós vendíamos tênis, vendíamos tudo que tinha no centro. E ali eu comecei a criar gosto por venda, por conhecer pessoas, por estar no meio das pessoas. E depois de um período de 2 anos aproximadamente, a minha mãe se muda de Porto Alegre para ir morar no interior de Santo Antônio da Patrulha. E como eu morava com ela, ela falou: vou te levar. Eu ainda resisti, fiquei um tempo em Porto Alegre, porque eu gostava de Porto Alegre. Mas ela me levou junto com ela.
E morando lá no interior de Santo Antônio, eu comecei a trabalhar numa fábrica de calçado. Completamente diferente do que eu fazia, Fechado. outro sistema, trabalhando praticamente amarrado, né? Quem já trabalhou em fábrica de calçado sabe como é. Fiquei 5 anos na fábrica de calçado. Eu sempre fui muito, por exemplo, da minha mãe, muito comprometido com todo o trabalho. Então, se fosse para trabalhar lá, eu ia dar o meu melhor, ia fazer o melhor. O tanto que eu me lembro que depois de 5 anos nessa empresa, eu falei pro dono da fábrica que, cara, muito obrigado, não é para mim, quero tentar algo maior. E ele, cara, eu pago quanto for preciso, eu quero que tu fique aqui, tu é um bom funcionário. E eu falei, não, cara, eu preciso tentar algo maior, tem algo dentro de mim que me incomoda e eu quero tentar. Então eu fiquei 5 anos trabalhando numa fábrica de calçado, depois comecei a procurar emprego em Santo Antônio da Patrulha, e o único lugar que eu arrumei, porque eu não tinha um currículo, né? O único lugar que eu arrumei foi num engenho de arroz, na Copérgia, onde eu fiquei 10 anos trabalhando. Eu entrei na Copérgia, carregando saco de arroz, descarregando o caminhão, fiquei 6 meses, e aquela minha curiosidade de ser amigo de todo mundo, de conversar com todo mundo, eu ia nas máquinas no intervalo e falava, cara, tu me ensina a trabalhar nas máquinas? E fui aprendendo, e ao longo desses 10 anos aprendi a fazer tudo que se faz dentro de um engenho de arroz, né? Quando eu saí de lá já estava tocando um setor todo sozinho, e quando eu saí foi bem difícil, bem desafiador, porque são 10 anos fazendo a mesma coisa. Eu gostava do que eu fazia, mas esses 10 anos também com algo me incomodando dentro de mim de que não era aquilo, que era um período só, que eu precisava dar um fim naquilo dali. E no final desses 10 anos foi onde entrou essa palavra de Deus, que eu gosto muito, que eu nunca me esqueço, que é Jeremias 29:11, que fala, né? Eu conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhe esperança e um futuro. Quando essa palavra entrou, eu me lembro que um dia, trabalhando de madrugada, nesse engenho de arroz, nós já estávamos com essa voz, falando com a gente para ir embora para Tramandaí. E trabalhando de madrugada sozinho, um dia eu peguei e tinha um papelzinho assim dentro da minha carteira. Eu tirei era exatamente esse versículo. E ele começou a gerar algo dentro de mim. E eu fui, conversei com o pastor Norton, e ele falou assim, cara, tu quer que Deus te fale mais o quê? É do jeito do Norton de ser. E ali eu comecei a entender algumas coisas. E eu pedi para eles me demitirem. Semanas depois, eu falei, o encarregado era muito meu amigo, eu pedi para eles me demitirem e ele, cara, tu é louco, 10 anos de empresa, ganha bem e tal. Eu falei, cara, tem algo maior, não sei o que, mas Deus quer nos levar para uma terra. E eu me lembro da história de Abraão, às vezes Deus nos leva e não nos mostra o que que é, só fala para nós ir, né? Pega tuas coisas, pega tua família e vai. Para onde? Uma terra que eu te mostrarei, só vai. E a gente entendeu de ir para Tramandaí. E quando eu chego em Tramandaí sem emprego, né, a minha esposa trabalhava na época em home office, trabalhou mais alguns meses em home office. Eu fui para Tramandaí totalmente sem emprego, sem saber o que eu ia fazer, literalmente. E nisso eu conheci um rapaz e eu falei para ele assim, cara, eu preciso muito de um emprego, porque eu preciso sustentar minha casa, aqui eu vou pagar aluguel. Eu tinha alugado minha casa na época em Santo Antônio da Patrulha para ajudar nas despesas, né? E ele falou assim, cara, a única coisa que eu arrumo para ti aqui agora, assim, de bate-pronto, é trabalhar de segurança nos condomínios em Xangri-Lá. Falei, cara, então tu arruma, porque eu preciso trabalhar. E ele arrumou. Semanas depois eu comecei a trabalhar, fazia ronda de moto dentro dos condomínios em Xangri-Lá. E foi bem interessante, assim, que eu ia começar a trabalhar numa terça-feira, e foi bem na época da festa do peixe, julho, por ali, né, inverno. E no domingo eu tinha ido na festa do peixe, levar as crianças para brincar e passear. E o meu cunhado que estava comigo me apresentou um rapaz
que tinha um escritório de investimento em Tramandaí. E esse rapaz se apresentou para mim, eu me apresentei para ele e ele falou assim, cara, eu tô precisando de gente para trabalhar, tu não quer trabalhar comigo? Ele falou assim, podemos conversar, não sei, né, o que é o trabalho, como que vocês fazem, mas podemos conversar. E ele falou, tu pode ir no escritório amanhã, que era numa segunda? Eu falei, posso, porque eu ia começar a trabalhar só na terça. E fui na segunda-feira fiz a entrevista com ele me explicou, eu falei, cara, posso, mas eu tenho que ser sincero para ti, eu acabei de assinar a carteira num condomínio, assim assado, vou trabalhar 12 por 36, né, um dia sim, um dia não. Se tu aceitar que eu trabalhe um dia sim, um dia não aqui, eu quero, porque eu quero aprender, quero saber como que vocês fazem. E ele aceitou. Então eu comecei a trabalhar na terça no condomínio e na quarta já comecei a trabalhar na corretora. Então eu arrumei 2 serviços no mesmo período, assim. E eu fiquei 7 meses trabalhando em 2 serviços, sem folga, sem feriado, sem descanso, para poder dar conta das coisas lá em casa. Então foi 7 meses de muito aprendizado, de muito trabalho, né? Porque eu trabalhava no condomínio das 7 da manhã às 7 da noite, chegava em casa, dormia, no outro dia de manhã eu ia para o escritório, ficava até o horário que eu conseguisse ficar para aprender, para desfrutar o máximo, para dar o máximo também, porque eu sei que eles precisavam também da minha ajuda, né? Então eu fiquei 7 meses nesse processo, trabalhando em 2 serviços, de segunda a segunda, até que um dia eu falei para minha esposa, e é onde eu volto a dizer que ela sempre comprou essas loucuras, porque no condomínio eu tinha um salário fixo, ganhava um valor bom, né, na época, e na corretora eu dependia apenas de comissão, né? Então eu fazia uma venda que outra e não dava para sustentar minha casa na época. Minha esposa já tinha parado de trabalhar e depois de 7 meses eu falei para ela assim, Najara, eu preciso focar na corretora, porque vai me dar mais retorno do que eu continuar trabalhando no condomínio. Porque se eu faço uma venda, né, indo um dia sim, um dia não, se eu for todos os dias eu vou começar a vender mais. E ela falou assim, olha, eu acredito em ti, espero que dê certo. E ela, como sempre, confiou em mim e eu então pedi para eles me demitirem do condomínio e fiquei só na corretora. E foi ali onde eu comecei a me apaixonar por essa profissão. Comecei a gostar de lidar com o público, de conhecer gente, de estar em todos os lugares. Eu amo isso. E as coisas começaram a acontecer. E Deus começou a abrir grandes portas. E financeiramente as coisas começaram a acontecer de uma forma que eu nunca imaginei, né? Comecei a ganhar um salário que eu nunca imaginei ganhar e ter a liberdade também que eu tenho hoje. Isso me fez com que eu me apaixonasse ainda mais pela minha profissão, de corretor, de estar em todos os lugares. Hoje eu faço meu horário, eu trabalho o dia que eu quero, o horário que eu quero e consigo ser bem mais remunerado do que eu era trabalhando em todas as empresas que eu já havia trabalhado, né? E hoje fazem aproximadamente 4 anos que eu tô como corretor de consórcio. A gente tem em Santo Antônio da Patrulha a corretora, que é de seguros, há mais de 30 anos trabalhando com seguros, e há 1 ano e meio que a gente começou a trabalhar com um consórcio dentro da corretora, um projeto novo. E eu, particularmente, estou há 4 anos já nesse ramo de consórcio, investimento, apaixonado por isso, gosto muito do que eu faço com excelência, dou o meu melhor para isso. E depois desse período me apareceu mais um emprego, né, de um grande amigo, Leonardo Leal, dono da Star Profissões. Hoje ele tem 13 escolas espalhadas, né? Tem uma em Capão, a matriz em Tramandaí e uma em BH, Belo Horizonte. E o Leonardo me fez um convite para ir trabalhar com ele, ser executor dos cursos da Star Profissões, uma escola que tem crescido muito no Brasil todo. O Leonardo é um grande amigo, ele e o Patrick fazem um trabalho excepcional
E dentro de tudo isso, tanto da corretora hoje, da qual eu estou, quanto da escola do Léo e do Patrick, algo que me chama muita atenção é que ambos têm um princípio, que é a palavra de Deus. Então, Deus me tira do meu trabalho de 10 anos, de tudo que eu já tinha feito, para me trazer para uma terra da qual eu não conhecia, confesso que não gostava de Tramandaí, e me dá uma profissão, que é algo que eu sempre quis. Hoje tenho me tornado referência quando o assunto é consórcio e investimento, tanto em Santo Antônio quanto no litoral. Me apresento o Léo e o Patrick para me darem também essa oportunidade para fazer o que eu gosto, que é falar, que é conhecer gente, que é viajar o Brasil afora. Então, eu não tenho palavras, Márcia, para dizer assim, o que Deus tem gerado dentro do nosso coração, o que Ele tem feito profissionalmente falando, assim, de onde eu saí, quem eu era, quem as pessoas me julgavam ser, aquele guri sem estudo, depois terminei o ensino médio, mas sem estudo, sem perspectiva, muito julgado na infância, né? Para onde eu estou chegando hoje. Não estou no lugar que eu quero estar, mas também já não estou no lugar que eu estava. Então Deus tem me levado a conhecer lugares, conhecer pessoas e tem aberto grandes oportunidades para mim. Eu sou um cara realizado já em tudo que Deus tem feito, principalmente dentro da minha casa. Que transição maravilhosa de carreira! Incrível! E quais foram os medos que tu superou? Isso são vários. Eu acho que para nós começar a falar de medo, na minha infância eu sou entre 5 irmãos, né? E eu tenho um irmão que é um ano mais velho do que eu, que é filho do mesmo pai e da mesma mãe. Meus outros 4 irmãos são filhos só da minha mãe. Então, eu e esse meu outro irmão, o Douglas, a gente se criou junto, porque é um ano de diferença, a gente se criou literalmente junto. Eu me recordo que o Douglas era aquele que sabia fazer tudo. Tudo ele fazia. Ele fazia o melhor brinquedo, inventava a melhor brincadeira, ele sempre foi muito ativo, e ele fazia muitas coisas. E na época eu só queria jogar futebol, era só o que eu gostava de fazer. Então, durante certo período, eu fui criado pela minha mãe, e sei que sem intenção maldosa, mas criado como aquele que não sabia fazer nada, e o Douglas aquele que sabia fazer tudo. Então, muitas vezes eu ouvi isso dentro de casa, né? Que eu ia ser aquele que não sabia fazer nada, que eu não ia dar em nada, porque quem fazia tudo era o Douglas. E realmente, meu irmão é muito inteligente, tem um talento incrível. Então, eu cresci com isso. E, de certa forma, isso foi criando dentro de mim uma ferida, né? Que eu costumo dizer que um espírito de inferioridade foi instalado dentro de mim. Sem uma percepção da minha mãe, de uma forma, eu sei que sem culpa nenhuma, mas aconteceu diversas vezes, e eu criei com essa ferida dentro de mim, a ponto de que na adolescência, tanto na escola quanto nos primeiros empregos que eu arrumei, embora eu sempre fiquei muito tempo trabalhando, eu tinha muita dificuldade. Tudo que eu começava eu não terminava, e tudo que eu pensava em fazer eu nunca dava início, porque eu sabia que eu não ia terminar. Isso era uma barreira muito grande para mim. Tive várias propostas para trabalhar em vários lugares, para conhecer vários lugares. Nunca consegui por conta do medo, porque na minha cabeça sempre tudo ia dar errado, porque eu sempre me lembrava que eu nunca ia ser nada. Era essa palavra que eu tinha dentro da minha cabeça. De várias vezes que eu ouvi isso, parece que ficou instalado. E eu me criei sem pai, então sem aquela afirmação masculina dentro de casa, de que eu podia sim fazer, de alguém para me ensinar a fazer as coisas. E isso gerou uma ferida muito grande dentro de mim, um complexo de inferioridade. Então todos os lugares que eu estava, até mesmo dentro da empresa ou no clube que eu jogava futebol ou em qualquer lugar,
Eu sempre me achei o pior. Em tudo que eu fosse fazer, eu fazia sabendo que eu era o pior. Mesmo que eu fizesse com excelência, na minha percepção, seria o pior. Então eu me criei assim por muito tempo e isso gerou muitos traumas dentro de mim, me impossibilitou de viver o que eu vivo hoje, né? Talvez já era para mim ter vivido isso há muito tempo atrás. E eu me lembro de um episódio que, por conta do medo, quando eu conheci a Najara, a gente se conheceu e eu falei para ela, eu quero casar, porque eu não quero tentar dar certo. Porque os meus irmãos, eles todos passaram por um divórcio. Então eu e ela já conhecia Jesus e eu falei para ela, olha, eu quero casar porque eu não quero namorar e tentar dar certo. Eu quero casar e fazer dar certo. Porque eu entendo que aqui a gente vai quebrar uma barreira, porque eu não vou viver o que meus irmãos viveram. E isso depende de mim de te fazer dar certo. Então eu tinha muito medo, né, do casamento por conta de tudo que eu vi, a minha mãe, o relato dos meus irmãos, e eu falava para ela que antes de conhecer a Cristo, eu sempre dizia que eu nunca ia casar e que eu nunca ia ter filhos, porque por todo o histórico familiar, né, que todos se frustraram, todos se divorciaram, aquele pai que ia lá visitar o filho no final de semana, então isso me incomodava e me trazia traumas e medo. E como eu não tive pai, isso também me traumatizava, porque eu não queria ser um pai ausente na vida de uma criança. Então eu tinha esses medos. E quando eu conheci Jesus, quando eu conheci a Najara, eu falei para ela, olha, eu quero fazer dar certo. E eu sei que depende de mim querer, depende de mim querer o Senhor, depende de mim querer Jesus, querer caminhar com Ele, e Ele vai fazer milagres na minha vida. E eu creio que aí foi onde Deus começou a curar alguns traumas e alguns medos. Foi dentro do meu casamento, foi quando eu decidi casar. A gente casou, 2 anos depois a gente teve o Nicolas, né? 6 anos depois a gente teve o Pedro. E ali eu vi que Deus ele já tinha curado algumas coisas por eu ter enfrentado o medo. Eu acho que Deus ele parte de um princípio que ele só pode fazer algo quando a gente dá um passo. É como a história de Pedro caminhando sobre as águas. Deus queria ver onde estava a fé de Pedro, né? Então Pedro ele conseguiu caminhar porque ele deu um passo. Talvez todos que estavam no barco poderiam caminhar sobre as águas, mas só Pedro deu um passo. E eu creio que assim que Deus foi curando os meus medos, o meu medo de ter uma família, o meu medo de trabalhar por conta própria, que eu sempre tive vontade, o meu medo de ter grandes coisas, ter grandes sonhos, adquirir grandes coisas. Deus foi curando através do meu casamento, através dos desafios que a gente teve, que a gente enfrentou. Eu comentei domingo passado no culto, né, que eu tinha pavor de falar em público. Isso era um trauma que eu tinha, e um trauma mesmo, assim, de apresentar trabalho na escola e nos dias de apresentação eu nunca ia, porque eu sabia que eu não ia conseguir. Eu tinha uma fobia de falar em público, e hoje uma das coisas que eu mais faço é falar em público, né? Tanto na igreja quanto na escola, através das aulas, tanto na minha profissão hoje, palestrando para pessoas através da minha profissão, falando de investimento. Então, o que eu mais tenho feito ultimamente é falar em público. Então, Deus ele tem curado os meus medos. Confesso, Márcia, que tenho alguns medos ainda. Creio que o medo equilibrado, ele nos traz segurança, nos traz como que eu posso dizer, uma confiança em Deus, faz com que a gente dependa dele, porque quando a gente não tem medo, a gente também não precisa de Deus, né? A gente quer resolver e fazer tudo do nosso jeito. Então esse medo equilibrado, ele faz com que a gente se aproxime do Senhor, e o Senhor tem curado meus medos. Confesso, né, como eu falei, que eu tenho alguns medos ainda, mas que tenho vencido, e Deus tem me levado a vencer. E todo dia Deus me lembra assim, ei, vamos dar mais um passo, vamos dar mais um passo. Estamos tentando.
E quando foi e como foi que tu conheceu Jesus? Isso é interessante. Um cara, um guri, né, que veio de Porto Alegre, tinha uma vida totalmente louca e alucinada em Porto Alegre, na cidade, foi parar no interior de Santo Antônio da Patrulha. Confesso que no primeiro ano eu dei muito trabalho para minha mãe, já pedi perdão para ela algumas vezes por isso, porque eu não conhecia Jesus, ela sabe, e por ela ter me tirado de Porto Alegre, dos meus amigos, ou dos que eu achava que eram meus amigos. Eu fiquei muito revoltado, dei muito trabalho para ela no primeiro ano por conta disso. E nesse período, morando no Caraá, eu conheci um grande amigo, o Thiago, que é meu compadre hoje, meu amigo. E um dia jogando futebol, esse cara começou a se aproximar de mim e começou a falar de Jesus para mim. E eu nunca quis saber de Jesus, porque a minha mãe, ela já era cristã, ela falava de Jesus para mim do jeito dela, mas falava, e eu nunca quis saber. E um dia o Thiago, eu me lembro que eu estudava de noite, ele falou para mim assim: cara, onde é que tu tá? Eu falei: tô na escola. E ele parou o carro na escola e falou: meu, entra aí. Eu falei: não, mas nós vamos, não, entra aí que nós vamos dar uma volta. E ele me levou para a igreja de noite, numa segunda-feira de noite. Estava tendo uma conferência na Igreja Vida de Santo Antônio da Patrulha com o pastor Luiz Hermínio. O primeiro culto que eu fui foi com o pastor Luiz Hermínio, de Santa Catarina, da Igreja do Mervan. E ele me largou na igreja, foi junto comigo, falou: cara, vamos, eu te falei que eu ia te trazer na igreja, nós vamos na igreja, tem um pastor muito legal, eu quero que tu veja. E naquele dia, Márcia, no primeiro dia, eu não vou me lembrar a data, porque eu sou muito ruim de memória, mas isso há 15 anos atrás, no primeiro dia que eu pisei na igreja, eu sempre digo isso pro pastor Norton, tava ele e o pai dele, o pastor Miro, na porta, e quando eu cheguei ele me deu um abraço, que na entrada eu me senti constrangido por aquele abraço. Ele me abraçou de uma forma que me fez eu me lembrar da ausência que eu tive do meu pai. E daí, naquele abraço eu já entrei meio quebrado dentro da igreja, porque não era de costume para mim, homens, ficarem se abraçando dessa forma. Ele me deu um abraço tão apertado que me fez eu me lembrar de como eu queria ter um pai e não tive. E daí, durante o culto, na ministração do Luiz Hermínio, eu ouvi uma voz muito audível no meu ouvido, assim, de que era esse quem eu procurava. Nítido, 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 assim. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E a partir dali, daí teve culto na terça, porque era uma conferência. Culto de casais na terça, eu não era casado e eu falei pro Thiago: esse cara, eu preciso ir amanhã. Preciso ir, tu me levou ontem, eu não sei quem é esse cara, eu não sei quem eu procurava, mas eu sei que eu preciso estar lá amanhã. E eu fui no culto de casais solteiro, porque eu queria ouvir a palavra. E ali Deus, ele começou um processo na minha vida. E eu me lembro que ao sair dali na terça, a minha mãe tinha uma Bíblia em casa e eu comecei a procurar na Bíblia. Quem era esse que eu procurava? Porque foi a voz que eu ouvi. E eu pude ver na Bíblia que a palavra de Deus vai dizer que antes mesmo da fundação da terra, isso em Gênesis, não vou me lembrar agora o capítulo, antes da fundação da terra, Deus já nos conhecia. E ele já tinha nos separado para ele antes da fundação da terra. E eu me lembrava disso que eu tinha ouvido, né? Que era esse quem eu procurava. E uma coisa que eu gosto muito de dizer é como que a gente ouve a voz de alguém e a gente conhece, sendo que tu nunca viu a pessoa. Um exemplo, se alguém gritar agora aqui fora, a gente não sabe quem é, porque a gente nunca ouviu aquela voz. Mas naquele culto eu tive a certeza de que eu conhecia aquela pessoa. E daí eu me lembro do texto de Gênesis, que ele já me conhecia antes da fundação da terra. Então, ou seja, eu já era dele, né? Nós só estávamos apartados, mas antes da fundação da terra eu já era dele. Então eu já o conhecia. E quando eu ouvi essa voz é como se eu tivesse me lembrado, era esse quem eu procurava.
né? E a palavra de Deus vai dizer que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem. Por quê? Porque a gente já conhece o nosso pastor, né? E aquele culto foi muito marcante para mim e foi ali que tudo começou. Não sei por quê, não consigo entender também os processos de Deus na sua totalidade, mas na minha vida foi tudo muito rápido. Eu conheci Jesus, eu tinha uma vida muito alucinada, muito louca mesmo. A minha mãe sabe o quanto ela passou trabalho comigo, o quanto eu era brigão, o quanto eu incomodei, o quanto eu bebia, porque meu pai era alcoólatra e eu creio que eu estava herdando também isso dele, quanto eu bebia. E a partir do momento que eu conheço Jesus naquele culto, a partir dali, Márcia, eu nunca perdi um culto. Nunca perdi um culto. Eu fui em todos os cultos, eu ia em todos os cultos, eu ia em todas as conferências, eu ia na sala de oração e tudo que tinha eu ia, porque eu queria conhecer aquele cara. E eu comecei a buscar Deus, comecei a ler a palavra e em pouco tempo Deus ele tirou muita coisa de mim. Muita coisa que nunca me fez falta. Muita coisa que eu achava que ia me fazer falta e nunca me fez, porque hoje eu entendo que nada daquilo que eu tinha fazia parte daquilo que ele queria que eu vivesse, né? Então, Deus ele começou a me curar, começou a me libertar de muitas coisas, bebida, amizades, lugares que eu frequentava. Deus começou a tirar de uma forma muito instantânea, assim, muito rápida. Esse processo foi acontecendo e está acontecendo até hoje, porque ainda estamos nesse processo de conversão. Então foi um caminho sem volta? Sem volta, totalmente sem volta. Eu gosto de dizer que é igual aquele louvor, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Que lindo, muito lindo isso. Muita gente sente, eu sinto a emoção do que tu tá contando. Então ele te encontrou. Tu estava com quantos anos, exatamente? Eu tinha 18, 17, acho para 18, alguma coisa assim. Tava com o pezinho ali para a maioridade. Tava. Naquela fase rebelde da vida, tentando se descobrir, nunca se achar. Tava nessa transição aí. E quando a tua mãe viu esses frutos em ti, como é que foi? Para ela foi gratificante demais, né? A minha mãe, eu tenho ela como o meu maior exemplo e a minha referência de oração e vida com Deus. Eu me lembro de quando eu era pequenininha, a minha mãe ela tinha ela tem até hoje, ela tinha um caderninho onde ela colava as fotos 3x4 de toda a família, do meu ex-cunhado, de todos os sobrinhos, né? Minha mãe deve ter uns 12 sobrinhos, se eu não estou perdido nas contas. Então ela colava foto 3x4 de todo mundo. E aquele ali era o caderno de oração dela toda madrugada. Toda madrugada. Eu podia acordar 3 horas da manhã, ela estava orando em cima daquele caderninho. E para a glória de Deus, daquele caderninho, todos conhecem Jesus. Todos conhecem Jesus. Claro que levou muito tempo, mas quando a minha mãe começou a ver os frutos dessa oração, e ela ficou muito feliz, para ela é muito gratificante. Hoje a gente consegue se reunir. Final de semana passado agora minha família estava toda reunida e a gente consegue falar de Cristo, da palavra, daquilo que Deus está fazendo. Sempre tem uma palavra envolvida, sempre tem uma oração envolvida. E a minha mãe hoje ela tem na casa dela o que ela chama um quarto de guerra. Ela tem um quadro na parede com todas as orações que ela faz, com todas as pessoas por quais ela ora. Então ela é o meu exemplo de oração e de vida com Deus até hoje. Que lindo! Essa conversa está maravilhosa, mas eu vou ter que fazer a última pergunta. Infelizmente, vou te convidar para um segundo episódio. Vai ser um prazer. Para te trazer mais, tenho certeza que tem muito ouro para sair dessa vida ainda. Amém. Glória a Deus. Eu quero agradecer, até esqueci que eu tenho que agradecer o nosso apoiador aqui do Conversar com a JM, a Farmácias Associadas, Farmaflores, tem 2 aqui em Osório,
Uma do ladinho ali da Feira dos Retalhos e outra do ladinho do supermercado Sami. Precisa de alguma coisa dessas farmácias, tu vai ser muito bem atendido. Obrigada, Farmaflores, por nos apoiar. Antes de finalizar, já quero te presentear. Ah, que lindo. Em gratidão muito por obrigado, tu Márcia. ter tirado o teu tempo na tua agenda, Obrigado. que a gente já viu que é intensa, mas acredito sim que tem um propósito de tu estar aqui, de passar a mensagem para as pessoas da transformação que Deus fez na tua vida, Amém. que é lindo, Ele está fazendo, Ele nunca vai parar, Amém. Ele vai te usar infinitamente, Ele está Amém. te levando para outro estado, Amém. então onde teus pés forem, Ele está junto, Amém. a tua boca é a boca dEle, Verdade. os teus braços são os braços dEle, os teus olhos são os olhos dEle. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada por tu ter vindo aqui e ter contado isso, porque assim como tocou o meu coração, eu sei que vai tocar muitas e muitas e muitas pessoas. Amém. E não precisa cortar. Marketing não precisa fazer corte. Deixa a gente chorando. E Diego, para mim que te conheço há um pouco menos de um ano, porém já admiro tu e a tua casa, a tua família, tu é uma voz que ensina, que transmite Jesus. Quero que assim como eu tive a oportunidade de te ouvir, peço que tu use esse canal, tá? Para dizer para as pessoas o que te transformou nesse homem que tu é hoje e como as pessoas podem se oportunizar de encontrar a mesma voz que te encontrou. E diz também onde está a Igreja da Família. Ah, legal. Eu amo a Igreja da Família. Eu amo a Igreja Vida também, mas eu amo a Igreja da Família. Bom, pessoal, isso que a Márcia falou é muito importante. Você que está ouvindo, né, independente da sua religião, daquilo que você crê, daquilo que você acredita, existe um Deus, né? Nada é em vão, nada é por acaso. Talvez o lugar que você está hoje não é por acaso. Deus não te abandonou, né? A palavra de Deus diz que Ele é um pai, e um pai que não abandona seu filho. Tem algo interessante na teologia que diz que Deus ele nos adotou, porque o seu povo o rejeitou. Então Ele nos adotou. E na cultura judaica, todo pai que adota um filho, ele assina um termo de que ele não pode mais revogar aquele filho. Ele não pode abandonar. Um pai biológico na cultura judaica, ele pode abandonar um filho, mas um pai por adoção, não. E a palavra de Deus vai dizer que Deus nos adotou. Isso ele está assinando um termo dizendo que ele nunca mais pode nos abandonar. É isso que ele está fazendo. Então, independente da sua situação, da religião que você tem, daquilo que você acredita, nós cremos num Deus que cura, que restaura, que nos leva a viver coisas que a nossa mente jamais imaginou, que os nossos olhos jamais viram e que os nossos ouvidos jamais ouviram. É isso que tem acontecido não só na minha vida, Márcio, mas nas nossas vidas como igreja, principalmente falando agora de Tramandaí, que é visível o que Deus está fazendo naquela igreja, naquela pequena igreja, naquele lugar, através da vida das pessoas. É exatamente isso, é algo simples, porque Jesus é simples. Nós que enfeitamos muito o que é o Evangelho, o que é o reino de Deus, porque eu creio para mim que Deus ele tem um propósito, que é alcançar seus filhos, né? E assim como na nossa vida, trazendo o exemplo dos meus filhos, tudo que um pai quer é que o filho esteja presente, é que o filho seja carinhoso com o pai, é que o filho busque um conselho do pai. O pai se sente maravilhado quando um filho faz isso. Eu me sinto honrado quando o Nicolas vem e, pai, o que tu acha de eu fazer assim? Porque ele é meu filho, ele me tem como a maior referência da vida dele. E Deus, ele age da mesma forma. Eu costumo dizer, Márcia, que lá em casa eu tenho 2 meninos.
E para quem que eu dou mais carinho? Ultimamente eu tenho dado mais carinho e atenção para o Pedro, que é o menor, porque ele é menor. Só que não só pelo fato dele ser menor, é porque ele me busca mais do que o Nicolas. Só que o fato de eu dar mais atenção para o Pedro não significa que eu amo mais o Pedro do que o Nicolas. Eu amo os dois da mesma forma. Só que a gente acaba dando mais atenção e carinho para aquele que te busca mais. E Deus é da mesma forma. Deus ele não dá atenção mais para uns ou mais para outros. A diferença é qual filho que está buscando mais. Conforme nós buscar mais o Senhor, nós pedir mais atenção para Ele, colocar as nossas dificuldades, perguntar para o Senhor onde nós devemos estar, o que nós devemos fazer, Deus vai nos dar atenção devida. O problema é que nós não nos achegamos no Pai para pedir nada, para falar nada, para agradecer, e nós queremos que Ele nos dê atenção, mas nós não o buscamos. E Deus tem gerado, e eu sempre tenho colocado para Ele, Márcia, independente dessa correria, de tudo que eu tenho vivido hoje, foi algo que eu pedi para Ele. Deus tem gerado em mim e me levado a lugares, só que o princípio da minha vida é que por onde eu passar, as pessoas precisam conhecer Jesus. Seja com uma atitude, seja com uma palavra. E interessante, assim, rapidamente, essas viagens que eu tenho feito, né, com o Léo e com o Patrick, o princípio, antes das aulas, eu levo uma palavra para todos os alunos e eu oro com eles. E no final do encerramento do curso eu faço a mesma coisa. Em todas as aulas, em todos os cursos que eu fui, sempre teve um aluno que veio me abraçar e falar assim, cara, eu preciso voltar. Então, o princípio de eu ter ido para Tramandaí, tudo que Deus tem gerado, todos os lugares que eu passei, eu falei de Jesus. Tudo que eu tenho feito, eu falo de Jesus. Jesus é o centro da minha vida, o centro da vida da minha família. E existe algo em Deus que você não consegue buscar fora dele, que é uma paz. É aquela paz que você tendo tudo ou você tendo nada, você está em paz. Você consegue dormir em paz. Não preciso ter o melhor carro, eu não preciso ter a melhor roupa, eu não preciso ter a melhor viagem, eu preciso de Jesus. E talvez a pessoa que está assistindo, Márcia, não está feliz dentro de casa, no seu relacionamento, não está feliz com o seu trabalho, não está feliz com a vida que está levando, e é porque falta paz. E essa paz só existe em Cristo. Eu costumo dizer que a gente vive uma vida antes de Cristo e uma vida depois de Cristo. E essa vida que nós vivemos antes, na verdade, ela não existe. Porque a palavra de Deus diz que Ele é a vida. Ou seja, se nós não encontramos Jesus, quer dizer que nós não temos vida. Porque Ele é a vida. A vida é uma pessoa chamada Jesus Cristo. É a mesma coisa como amar alguém. Eu amo a minha família, eu amo meu filho, eu amo a minha esposa. Mas a palavra vai nos ensinar que amor é uma pessoa, não é um sentimento. Amor é Jesus, Ele é amor. Então, se eu não o conheço, eu não amo. Eu só amo a partir do ponto que eu conheço. Eu só tenho vida a partir do ponto que eu conheço Jesus. E é interessante que para mim continuar amando e para mim continuar vivendo, eu preciso continuar conhecendo. E Deus vai nos levando a viver uma vida abundante, como a palavra promete, e amando não só a Deus acima de todas as coisas, mas ao nosso próximo, como a gente se ama, né? Sem mais. Perfeito, maravilhoso. Que tu seja tão tocado quanto eu fui. Até o próximo Conversar com a JM. Tchau, tchau.